Uma matéria do colunista Jamil Chad, do UOL, denunciou uma confraria de oposição dentro do Itamaraty, um dos órgãos mais importantes para o governo brasileiro. O Itamaraty é responsável pelas relações de Estado e foi abalado pela suspeita dos indícios de conspiração e sabotagem para isolar Bolsonaro do mundo por conta de opositores concursados. O site Terra Brasil Notícias atesta em uma publicação sobre o ocorrido que tudo era de conhecimento do chanceler da França, que nada fez. A investigação está em andamento e deve trazer à tona um escândalo diplomático com uma rede de informações privilegiadas a opositores internacionais do governo. Desta forma, as punições podem ser graves, uma vez que tudo aponta para uma traição contra o chefe de Estado, pois no Brasil, o presidente, além de chefe do governo, também é reconhecido por essa função. Em sua matéria, Jamil Chad relata que 2 diplomatas entraram em um café de uma capital europeia. Um deles, brasileiro, carregava informações ultrassecretas. Sua missão seria desarmar uma bomba. O conteúdo arremete a um filme de espionagem, mas a cena é real e se repetiu no governo de Bolsonaro. Estava montada, então, uma rede de resistência clandestina criada no Itamaraty para sabotar a política externa do governo do Brasil. De acordo com o colunista Jamil Chad, do UOL, encontros clandestinos eram realizados para debater temas e definir passos. Os temas englobavam mudanças climáticas, direitos humanos, a questão palestina e até mesmo a guerra da Ucrânia. Todos esses temas foram tratados nesses encontros sigilosos, confirmados pelo UOL com 13 funcionários do Itamaraty, incluindo embaixadores e servidores administrativos em um amplo e ainda inédito estudo de pesquisadoras da FGV e de Oxford. A rede não envolveria apenas alguns poucos nomes e, de fato, teria se espalhado por alguns dos principais departamentos da chancelaria. Atuando de forma contrária às determinações do Executivo Federal, o grupo agia por conta própria, conforme revelado pelo colunista, e essas ações podem ter interferido em diversas complicações internacionais para o governo federal e influenciado diretamente no resultado das eleições de 2022. Até o momento, o ministro das Relações Exteriores se manteve em silêncio sobre a publicação da matéria. Os encontros clandestinos eram apenas uma das táticas de sabotagem da resistência, que também montou um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros, sem ter que passar pela cúpula do Itamaraty e com o objetivo de desarmar crises diplomáticas. Limitou-se a ler, abre aspas, a instrução que chegou de Brasília, fecha aspas, em reuniões na ONU, OMS ou OEA, sem uma atuação do empenho para convencer os demais países a seguir o Brasil em suas posições. Copiou documentos que poderiam ser usados para defender um diplomata contra acusações e registrar a ilegalidade de certos atos do Planalto. Gravou reuniões de forma clandestina, nas quais a cúpula bolsonarista ordenou a suspensão de termos de documentos ou o veto de determinadas resoluções que citassem a palavra gênero ou outros temas delicados. Vazou informações para a sociedade civil sobre o posicionamento do Brasil na esperança de que uma pressão pública fosse feita para impedir que um determinado ato fosse concretizado. Publicou artigos sob o nome de outra pessoa ou de um acadêmico. Diminuiu o ritmo de trabalho na implementação de instruções estabelecidas pela cúpula. Enganou a chefia ou informou o que era absolutamente necessário, ocultando da cúpula situações ou posições por parte de outros governos. Realizou reuniões sem registros na agenda oficial, impedindo que certos temas ou debates entrassem no radar da direção. Ainda de acordo com a matéria de Chad, esse grupo que nasceu pequeno se expandiu e virou uma verdadeira rede que reproduzia essas práticas em todo o setor da diplomacia do governo brasileiro.
É importante destacar que essas práticas se categorizam como alta traição, ou seja, crime de lesa pátria. Em uma análise, o cientista político Paulo Moura, graduado em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política, explicou sobre a legitimidade de implementação de políticas públicas de relações internacionais de um governo eleito. Na democracia, quando um governo é eleito, especialmente quando o tema das relações internacionais é objeto da campanha eleitoral, mas mesmo que não fosse, e é o caso do presidente Bolsonaro, que na campanha de 2018 deixou bem claro que iria fechar embaixadas de ditaduras africanas, de países economicamente relevantes para a diplomacia brasileira, queria reorientar a diplomacia brasileira em busca de novos aliados, de ampliação de mercados, contrariando as diretrizes diplomáticas do governo anterior, dos governos anteriores, que eram governos petistas e tucanos. Ele sai das urnas legitimado para implementar estas políticas públicas de relações internacionais. Foi o povo quem delegou ao presidente a legitimidade de executar a nova política externa e nenhum funcionário do Estado, sob quaisquer pretextos, pode se opor e, pelo contrário, tem a obrigação de executar as diretrizes definidas pelo governo. Não só na área diplomática, em todas as áreas do governo. Os americanos têm uma expressão chamada Deep State, Estado Profundo, para designar esse tipo de comportamento de burocratas de carreira do Estado que sabotam governos cujas diretrizes eles discordam. O cientista político ainda pontuou que é de extrema importância a manifestação do Congresso Nacional, do Ministério Público e demais autoridades competentes e finalizou enfatizando a vilipendiação da Constituição e das leis. Congresso Nacional, Ministério Público Federal não podem ficar calados diante de crimes de traição à pátria, de crimes de lesa pátria de altíssima gravidade, como os denunciados por essa matéria. A matéria original está guardada, printada, com link e tudo à disposição da investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, das autoridades competentes, e exige uma resposta não só das autoridades do Ministério Público e da Polícia Federal, como também do Parlamento brasileiro, encarregado de fiscalizar, das mãos de gente que acha que tem o direito de vilipendiar a Constituição e as leis para sabotar um governo legitimamente eleito, ou eventualmente até para alterar resultados de escrutínios populares sob o pretexto de preservar a democracia. Em vídeo exclusivo enviado à TV União, Paulo Moura fala sobre o silêncio dos envolvidos e os tempos difíceis vividos na atualidade. São 16 horas do dia 8 de dezembro de 2022, já se passaram 36 horas do momento em que o jornalista Jamil Chad publicou no site do UOL a sua matéria na qual entrega a ocorrência de crimes de lesa pátria e crimes de alta traição praticados por diplomatas do Itamaraty que sabotaram, nas palavras do jornalista, a política externa de um governo eleito, o governo do presidente Bolsonaro, que foi legitimado nas urnas para implementar esta política. Tempos estranhos, meus amigos, tempos estranhos em que o certo virou errado e o errado virou certo. E até o momento, nenhum parlamentar, nenhum procurador do Ministério Público, ninguém na Polícia Federal, ninguém nas Forças Armadas se pronunciou sobre um crime desta gravidade. Não me causará surpresa se o candidato do TSE não vier a premiar estes diplomatas com cargos nas melhores embaixadas do Brasil mundo afora. Tempos estranhos.
Em setembro deste ano, Jair Bolsonaro aparentemente perdeu um encontro bilateral que estava agendado com o secretário-geral da ONU em Nova York. O suposto erro foi justificado como falha de planejamento do cerimonial do Itamaraty. Na ocasião, segundo o site O Antagonista, tudo estava programado para que Jair Bolsonaro deixasse o hotel às 8h20. Contudo, no momento, não havia carros disponíveis para levá-lo à sede da ONU. Então, às 9h, Bolsonaro saiu caminhando pelas ruas de Manhattan e chegou a tempo do discurso de abertura, mas não conseguiu se reunir com Guterres, com quem queria tratar da possibilidade de um assento permanente no Conselho de Segurança, uma antiga demanda da diplomacia brasileira. Os dois apenas tiraram uma foto. À época, os assessores do presidente acusaram os diplomatas responsáveis pelo cerimonial de sabotarem deliberadamente a comitiva e que o intuito era fazer Bolsonaro perder a abertura da Assembleia Geral. No momento, o presidente Jair Bolsonaro segue analisando a situação e os prejuízos provocados pela suposta sabotagem no Itamaraty.